Seguimos aqui explorando caminhos para como tornar as cidades mais resilientes aqui no nosso projeto. Vem que dá tempo. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Eu estou aqui hoje com Luiz Mandarino, mais uma vez. Isso aí, Pedro. Sempre um prazerzaço, né? Poder estar aqui trocando. E esse tema é um tema sensacional, né? Que a gente vai falar aqui de resiliência de cidades, né? De todo esse contexto do ESG. Então, acho que vai ter um papo aqui muito, muito qualificado. Bem-vindo. E a gente vai conversar aqui com Melina Amoni, da Way Carbon. Bem-vinda. Obrigada, Pedro. Obrigada, Mandarino. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pelo convite. Então, assim, antes da nossa conversa, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, a Fundação José Luiz Setúbal e também ao Energy Hub, que o Mandarino está aqui representando. E quero lembrar você de se inscrever no canal, é fundamental se inscrever no canal, e que você lembre de curtir o episódio e ativar o sininho, que isso nos ajuda a alcançar mais pessoas aqui com esse conteúdo nessa temática que é tão importante. Bom, então vamos lá, Melina. Primeiramente, agradecemos sua presença. E eu gostaria que você falasse um pouco aqui para a gente te conhecer sobre a sua formação. Você é geógrafa, né, com mestrado e com doutorado em geografia. É gerente de riscos climático e de adaptação, né? E que você falar um pouquinho, eu queria entender como é que começou esse seu interesse pela geografia. Como é que foi isso? Ah, legal. Essa é uma questão bem interessante e curiosa. Eu vou começar com o final, né? Vou começar pelo final, porque quando eu resolvi fazer geografia, meu pai virou para mim e falou assim: poxa, filha, eu queria uma filha doutora, uma doutora médica, uma doutora advogada. E eu virei e falei assim: pai, não será eu, né? Eu gosto de geografia, vou fazer geografia. Então, corta para anos antes, né? Desde o colégio, eu sempre fui interessada na ciência da geografia, né? Porque ela é muito interessante. É onde você consegue entender as interações entre o homem e a natureza, todas as transformações, as questões econômicas, de sociedade, política, de clima, enfim, né? Então, sempre gostei muito. E quando chegou no momento da faculdade, né? Dessa decisão de que eu decepcionei meu pai, que eu não estava querendo me tornar uma doutora, eu resolvi pela geografia, pelo interesse mesmo que eu sempre tive e curiosidade nessa ciência. Eu lembro que eu adorava fazer mapas e na minha época, né, cartolina, desenhava, gostava de apresentar e sempre ter esse conhecimento de países, assim, né, da cultura de cada país. E aí, eu entrei na faculdade e tive no segundo semestre, no segundo período, aula de climatologia. E aí foi quando eu me apaixonei mais ainda com as questões climáticas, né? Com a ciência climática, né? De entender essas interações, né? Toda a complexidade, como isso impacta a vida humana, todos os nossos ambientes, vamos dizer assim. E a complexidade, né? Super complexo, né? E é muito dinâmico. E aí, quando eu estava no segundo período, eu trabalhava para poder pagar minha faculdade no emprego X, né? E aí meu professor me convidou. Ele falou que é meu grande mestre da vida, Rui Brandos Reis, o meteorologista muito renomado em Minas Gerais, né? Vocês podem ver pelo meu sotaque que eu sou de Minas Gerais. A gente nem percebeu, né? Quase aqui, né? A menina já tá mais do que carioca. Aqui. Não, pra mim eu acho ótimo quando eu sou convidada para vir pro Rio, né? Ainda que eu não consiga entrar no mar, né? Só ver de longe. Mas assim, mineirinha. E o Rui Bran, o meteorologista super renomado em Minas Gerais, trabalhava na época na CEMIG, que é a companhia de energia do estado. E ele me convidou para poder fazer um estágio com ele no departamento de hidrometeorologia, né? Então a gente trabalhava com todas as modelagens a partir de cenários de tempo mesmo, de previsão de curto prazo, como isso ia impactar na geração e na operação da CEMIG. E com ele eu fui aprendendo, fui gostando, fui entendendo, fui conhecendo várias
áreas dentro de Minas mesmo que sofrem com impactos de clima diferente, enfim, né? E daí veio toda essa minha formação enviesada para climatologia dentro da geografia, né? E aí hoje eu brinco que eu sou uma meteorologista frustrada, porque eu queria ter feito meteorologia, né? Mas eu falei, não, vou ter que voltar tudo, deixa eu entender qual é o impacto do efeito climático na sociedade, porque esse é um papel também dentro da geografia. Enfim, aí depois eu fui fazer um mestrado que na época, eu formei na PUC Minas, na época não tinha a linha ainda de meio ambiente, de mudança do clima no programa. Então eu fui para a área de geografia urbana, que tem a relação também, né? Eu fui entender qual que era a dinâmica da organização de um território urbano, de uma cidade média, e diferentes impactos, entre eles o clima também. Sim. E aí depois, e eu sempre trabalhando com o Rui Brand. O Rui Brand falou assim, não, agora chegou a hora de você fazer o doutorado. Aí eu falei, então vamos lá. E ele abriu esse programa dentro da PUC, e aí sim eu fui estudar especificamente, isso, gente, há 11 anos atrás, né, 12 anos atrás, estudar especificamente os impactos da mudança do clima em uma cidade média, que era o que eu havia estudado no meu mestrado. Então eu consegui amarrar tudo. E aí, quando eu fui defender meu doutorado, eu escrevi lá na epígrafe, né? Tá vendo, pai? Você queria uma Agora filha eu sou doutora. Né? Agora você tem uma filha doutora de verdade, né? Tá aqui. Então eu conto essa história, mas assim, né? Com um orgulho gigantesco, que eu tenho paixão pela ciência da geografia, pela climatologia, eu gosto muito de entender. É claro, né? A vida vai mudando, você vai crescendo profissionalmente, ocupando outras cadeiras, né? Hoje eu sou gerente de riscos climáticos, então eu tenho toda uma equipe que trabalha junto comigo. Então você acaba deixando a parte técnica de lado, né? Mas a paixão, ela nunca some. Então, eu gosto muito disso. E foi nesse momento que eu estava fazendo doutorado que eu entrei na Way Carbon. Então, e aí, como é que foi essa entrada e como é que você vê, assim, essa relação, né, desse conhecimento, né, que quando a gente faz um mestrado, um doutorado, a gente tem uma capacidade, desenvolve, né, uma capacidade de análise, uma disciplina ali para estudo, para escrita, né? Então, o que você pode falar aí dessa dupla jornada aí, né, da acadêmica e da profissional aí no mundo corporativo? Ótimo. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sou uma entusiasta da ciência também, né? Eu sempre gosto e trago para as pessoas dentro da Way Carbon, ou para pessoas que eu faço mentoria, do quanto é importante a gente trazer a ciência para a prática. E a Way Carbon, ela foi uma grande escola. Para mim, nesse sentido, ainda é uma grande escola para todas as pessoas que estão lá dentro, né? A Way, para quem não conhece, é uma empresa que está entrando no seu 19º ano, né? Então, uma empresa que já tem quase duas décadas de história. Hoje somos mais de 250 colaboradores, com o foco em mudança climática, em sustentabilidade, né? Então, somos hoje a maior e mais importante consultoria aqui do contexto brasileiro e talvez até da América Latina. E a Way, ela é dividida em 3 grandes áreas. Uma de desenvolvimento digital, né, das nossas bases, dos nossos softwares. Então, a gente tem um de gestão ESG e um do qual eu sou responsável de gestão de riscos climáticos. A gente tem uma outra área dentro da Way Carbon, que ela é dividida em 5 gerências, tá? Uma área de consultoria. Então, tem uma consultoria em estratégia ESG, uma área, né, de consultoria em estratégia ESG, que apoia as empresas no desenvolvimento aí da sua matriz de materialidade, né, dos riscos, ESG, dos riscos mais voltados de uma forma aí mais ampla, e apoia também as empresas a estar em conformidade Sim. com os relatos, né. A gente tem uma área de finanças sustentáveis. A gente tem uma área de mitigação, que é bem focada em estratégias de descarbonização. Tem uma outra área que é focada em soluções baseadas na natureza. E a minha, que é de gestão de riscos climáticos e adaptação.
né? Então, no qual a gente trabalha para identificar quais são os riscos climáticos futuros e como elas podem afetar tanto o setor público quanto o setor privado e sugerir medidas de adaptação, né? Trazendo sempre uma base, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma base por trás aí de benefícios, né? De co-benefícios, mas também pensando em uma importância da estratégia de gestão dentro da empresa, pensando no negócio, né? Pensando numa visão mais de implementação, uma visão financeira. E a outra parte que a gente tem dentro da Way Carbon é uma diretoria de projeto de carbono. E aí a gente está muito focado agora no desenvolvimento de biochar, né? Então, a produção desses créditos a partir da técnica aí de biochar. Isso é até um ponto interessante, né, para a gente falar, porque tem um ponto, né, quando a gente fala de crédito de carbono, né, ou a execução disso, né, a gente fala muito e natural a gente pensar, ó, como é que a gente mitiga, né, esse CO2 emitido, normalmente plantando árvore, né. Essa talvez é o principal, né, normalmente para quem acompanha a gente, essa é a principal, talvez, técnica, né, que se utiliza, né, para isso. Por outro lado, quando a gente fala da fixação do carbono, de alguma forma depois essa árvore ela vai voltar para o meio ambiente, porque ela vai, de alguma forma, né, morrer provavelmente, e isso vai se decompor e esse CO2 de alguma forma vai voltar novamente, né, para a ação. E hoje, na tecnologia do biochar é um pouco isso, né, você consegue fazer um carbono, você consegue fixar esse CO2 de forma permanente. Então, esse talvez seja o crédito mais realmente fidedigno, né, que a gente fala. Explica um pouco como é que é o biochar, como é que é o aí, vamos... Não, pode explicar. A Melina é uma pessoa, né? Então a gente fala que, assim, simplificando, não dá pra fazer churrasco com ele, mas é um carvão com um tipo diferente de produção, né? Então, é um carvão, é material, né, que você normalmente pega material de biomassa, normalmente que vem da natureza, e que você faz um processo de queima controlada para exatamente você conseguir criar esse carbono poroso, e esse carbono poroso viabiliza você poder absorver, fixar, e ele não voltar para o meio ambiente, porque normalmente a madeira ela vai ser decomposta e essa decomposição de alguma forma vai voltar novamente para essa ação. Então esse é um item, né, legal, e esse eu acho que talvez é uma grande linha de pesquisa, né? Tem muitas empresas olhando isso, várias startups também trabalhando, né, nesse contexto de não só construir processos para acelerar essa ação, como também estudar o impacto do biochar dentro também do ecossistema, né? Porque ele pode trazer várias vantagens no sentido de retenção de umidade, de uma série de questões para o solo. Ele funciona até como próprio fertilizante para o solo, né? Então ele fecha toda a cadeia, assim. É interessante essa técnica aí do biochar. Sim. Mas eu não respondi. Exatamente, por favor. Vamos voltar, se a gente puder voltar, E né? também deixar claro que a Melina veio de Minas Gerais pra cá, pra gente gravar também, né? Então vamos deixar ela trabalhar, né? Vamos falar. Gostamos de falar. Mas aí eu entrei na Way Carbon porque o Rui Bran, né, meu grande padrinho de vida, conheceu os diretores da Way e me apresentou, e na época eles estavam precisando de uma pessoa para poder... Quando eu entrei na Way Carbon eram uns 20 pessoas. Eu acabei, inclusive, de completar, esse mês de janeiro, 10 anos de Way Carbon. Então eu tenho metade da história da Way, eu tô ali presente, né, e isso é muito gratificante. E aí, eu iniciei minha jornada dentro da Way, minha trajetória da Way Carbon, como uma pesquisadora mesmo, né? Naquele momento não se falava tanto em riscos climáticos, era a vulnerabilidade climática, mas ali muito distante, era uma coisa que ia acontecer só lá no final do século, né? Se falava muito sempre, né? Mitigação, mas o tema, adaptação, ele era muito, muito distante ainda. Isso você está falando há 10 anos, né? Há 10 anos. Apenas 10 anos, esse assunto tomou uma proporção gigantesca. Gigantesca. Sim. Exatamente. E aí, eu tava nesse momento, né, e eu lembro que eu virei pro meu chefe e falei assim, olha, ou eu trabalho ou eu termino meu doutorado. Então, pedi uma licença, terminei, porque é difícil também, é difícil quem concilia, né, esse estudo, que você tem que ter uma dedicação, você tem que levar a sério, é uma pesquisa que você tá fazendo ali para ter um retorno, né? E a produção também, né? Parece que não, mas não é só isso, né? Você, de alguma forma, tem que produzir. Essa produção é uma dedicação de vida que né, você faz ali, né? Eu acho que todo mundo que faz doutorado
pensa em desistir em algum momento, né? Todo mundo, Exato. uma hora você pensa em correr, né? Assim, são duas alegrias, né? Uma quando entra, outra quando sai. Exatamente, mais ou menos né? isso. E na hora que sai, você sente até assim, né? Mais leve. Cadê? Não, dura pouco. Um vazio, mas né? você fica assim, nossa, não tem nada pra eu fazer, pra eu pensar, pra eu entregar. Mas enfim, né? Então, por causa dessa minha trajetória, eu incentivo muito as pessoas a aplicarem os seus estudos dentro dos projetos que a gente está desenvolvendo, né? Então, hoje, se você olha para o meu time, eu tenho 20 e poucas pessoas que trabalham exclusivamente na minha área, focada só em gestão de riscos, né, em riscos climáticos e adaptação. Quase todos ali têm pelo menos um mestrado. E eu incentivo essa produção, incentivo esse estudo, mas eu também quero ver a aplicação disso dentro da prática, né? E por outro lado também, né, e complementando, além de trazer esse ponto, eu sou muito próxima ainda da academia. Já dei aula, não consigo mais, né? Parei por um tempo, né, mas dei aula há muito tempo, mas eu sempre valido, como a gente trabalha com modelagem, a Mandarine sabe, eu sempre valido junto aos cientistas do clima, né, então tem uma relação com o pessoal do MCTI, do CEMADEM, enfim, né, com Carlos Dobre, né, com pessoas assim que são consideradas as grandes referências, o próprio Sérgio Margulis, que já esteve aqui, né, meu grande mestre da vida da adaptação. Abraço pro Sérgio aí. Abraço. Vejam um episódio, né? O primeiro episódio. E que isso seja um convite, Sérgio, pra você voltar. Isso, coloca nós dois aqui pra bater papo, vai ser ótimo. E aí, é isso, sabe? Eu gosto de ter essa relação entre a academia, a prática e ver, principalmente, a implementação, seja numa cidade, no estado ou nas empresas, né? Então, pra mim, isso é muito importante. Maravilha. E aí, aproveitando, falando nele também, e em outros mestres estudiosos aí, a gente teve pro ar aqui o episódio com o Luciano Paes, que é subsecretário hoje de Clima de Niterói, e com a Tayane Jung. E os dois são geógrafos, né? Os dois são geógrafos. Ela é mestre, ele é mestre e doutor em geografia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Plano de Ação Climática de Niterói. O que é um plano de ação climática? O que é essa complexidade que envolve, a governança disso, o desenvolvimento, a gestão, enfim. Legal. São projetos que eu amo fazer quando a gente ganha uma concorrência, uma licitação para trabalhar dentro de uma cidade, né? Niterói foi uma que a gente entregou no final do ano passado, né? Mas a gente também já trabalhou. Meu primeiro foi Belo Horizonte, né? Tinha que ser Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador, João Pessoa, São Bernardo do Campo. Enfim, foram muitas cidades e agora, inclusive, junto com a Niterói, a gente estava trabalhando também com Porto Alegre, quando tudo aconteceu em Porto Alegre, né? Então foi também bastante desafiador. Mas enfim, quando a gente fala de um plano de ação climática de uma cidade, a gente tem 3 macro objetivos, tá? Falando de uma forma bem ampla. O primeiro é a gente entender quais são as fontes de emissão de gases de efeito estufa de uma cidade e traçar os cenários para que essas fontes emissoras, né, elas consigam ser reduzidas ou compensadas, né? Então a gente entende dentro do cenário da cidade como que isso se dá. O segundo é entender quais são aqueles riscos climáticos, considerando principalmente a vulnerabilidade socioambiental e econômica da cidade, aos quais a população estão expostas, né? A população está exposta, e as infraestruturas, né? Que são aí, parte importante do funcionamento da cidade. E depois de tudo isso, quando a gente tem todo esse diagnóstico da mitigação e da adaptação, é estabelecer quais são aquelas ações que que devem ser implementadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e
para aumentar a resiliência da cidade. Então, quando a gente trabalha em um plano de ação climática da cidade, a gente traça todo esse diagnóstico. É um trabalho que é super complexo, é um trabalho que, no mínimo, 10 meses para ele ser elaborado, tá? No qual a gente envolve várias secretarias, e não só a Secretaria de Meio Ambiente, e aqui no caso de Niterói, né, que é super interessante, que tem uma Secretaria de Mudança do Clima, sim, é a primeira cidade, sim, e é modelo. Depois até João Pessoa, né, usando como modelo Niterói, também estabeleceu uma secretaria específica para mudança do clima. A gente entende quais são as ações que cada uma secretaria está fazendo, qual que é a responsabilidade de cada uma secretaria para a implementação dessas ações que são climáticas. Então, muitas das vezes, uma secretaria de infraestrutura, ela já está trabalhando com alguma ação. Então, a gente traz isso reforçando, né, colocando a lente climática. Articulando e trazendo toda mais potencialidade, né? Isso, amarrando todas as pontas e trazendo toda a sistematização da governança da cidade quando a gente olha para o tema climático. E foi isso que a gente fez aqui em Niterói. Niterói é uma cidade que tem essa agenda, né, bastante avançada. Era uma agenda que né, que foi levada muito a sério, sempre foi levada muito a sério pelo prefeito, tá? E a cidade já tinha muitas ações, então o nosso papel foi de fato estabelecer essa organização de todas essas ações, colocar dentro de um plano, e um plano ele consiste em ações, metas, objetivos, responsabilidades, prazos, para que a sociedade ela tenha agora um instrumento político pelo qual ela possa cobrar dos governantes, né, essas ações, né? A execução dessas ações. Tem até um ponto, né, que é interessante destacar, porque quando a gente fala, né, de um plano de uma cidade, a cidade está num contexto muito mais amplo do que só o governamental. Uhum. Né? Na verdade, você tem empresas, você tem indústrias, né? Você tem, obviamente, quando a gente fala de gases de efeito de estufa, você tem desde transporte até questões industriais, ou a própria matriz energética que a cidade de alguma forma está aplicando, manejo do lixo, resíduos sólidos e assim vai. Como é que isso se coordena, né, principalmente? Porque uma coisa é você ter um plano, outra coisa é depois pegar esse plano e botar ele para ser executado na prática, porque ele envolve, como você mesmo comentou, toda a sociedade, né? Uhum. Que está ali, desde a sociedade civil organizada até, obviamente, as corporações que fazem parte desse contexto, que também podem contribuir com essa agenda. Não só individualmente, porque muitas das empresas têm uma agenda individual, mas que você pense numa agenda coordenada também dentro da cidade. Como é que isso, na prática, se reflete dentro do plano? Eu acho que esse é um ponto interessante para indicar como é que você consegue conectar os agentes, porque isso provavelmente vai passar também por inovações, então você vai ter que conectar a academia, você vai ter que conectar os empreendedores com algumas soluções voltadas para isso, provavelmente vai ter que conectar também o capital para viabilizar você tirar alguns projetos que vão ajudar a trocar tecnologias ou a trazer novas tecnologias para essa ação. Como é que você vê esse processo e como, né, esse plano ele viabiliza você trazer todos os agentes para a mesa para exatamente debater? É como se o governo estivesse puxando esse carro, né, esse trem, né? Tá puxando esse trem exatamente para viabilizar com que os outros stakeholders ali da sociedade possam embarcar nesse trem e viabilizar você conseguir ter zero emissões aí no futuro, né? Provavelmente dentro. Não, legal, interessante. Trazendo a governança para dentro desse plano e a responsabilização de cada uma dessas partes interessadas, né? É muito importante, aqui em Niterói a gente não chegou até esse momento, né? Mas em alguns outros planos a gente evoluiu para isso, trazendo um projeto de lei. Um projeto de lei que é votado, né, enfim. Que possa estimular. Que possa estimular e obrigar e trazer essa responsabilidade. E manter aquilo ao longo dos governos. Exato, exatamente. Esse é o ponto fundamental, né, porque muitas das vezes você fica preso ali há 4, 8 anos, né, no máximo. E isso tira essa visão de duração do governo, né, e começa a ser uma lei como
tantas outras qualquer e trazendo essa responsabilização, né, para cada um daqueles agentes ali nas suas atuações, né? Então, estabelecendo medidas para que as empresas, alguns estados até têm, né, de redução dos gases de efeito estufa, né, trazer quais são o primeiro, né, ter o inventário, né, e depois dessas reduções, a taxação, né, enfim, né, você tem algumas formas que nem sempre são voluntárias, mas obrigatórias, de fazer com que esses agentes transformadores, eles possam contribuir para a implementação aí dessas ações. Esse trabalho, né, de consultoria da We Carbon em relação aos planos de ação climática, em que momento que ele se encerra, assim, há uma entrega do plano e aí a gestão ali, esse painel de controle, digamos assim, esse dashboard da história, assim, isso, a We Carbon acompanha isso, depende, é um caso a caso, como é que funciona isso, assim, a implantação aí é o momento que a gente sai, que né? A gente traz todo esse diagnóstico inicial, né? Um conhecimento a fundo mesmo da cidade, colocando essa lente climática. E a gente tem um parceiro muito interessante também, que é o ICLEI, né? Sim. Vocês devem conhecer o ICLEI, que faz toda essa parte de articulação dentro das secretarias, né, e de comunicação. Então, assim, a gente trabalha com essa parte de diagnóstico técnico, a gente desenha e traça todo esse plano a partir das medidas que são prioritárias, que também não adianta um plano com 1 milhão de ações. Até porque não vai ser priorizado, não vai ser controlado, não vai ser implementado. Até porque, muitas vezes, esse plano, quando a gente está falando de mitigação, né, quer seja de emissões de gases de efeito estufa, tudo isso tem um impacto, muitas vezes, também econômico. Sim, por isso que a gente traça cenários de viabilidade, né, de tudo. E quanto, né, e como, né? Vamos dando exemplo, né, quando a gente fala de, né, um dos, talvez, grandes, principais, e provavelmente um dos itens que vocês mapeiam, que é um dos itens importantes dentro de uma cidade, é a malha urbana, né, o transporte urbano dentro da cidade, né, e via de regra, hoje, o transporte urbano brasileiro, quer seja cidades ou dentro da cidade, ele é muito galgado no combustível fóssil, né, então essa questão de você tomar uma decisão de migrar isso para um, né, combustível, para um gás, ou para um biometano, por exemplo, né, e também caminhar para uma eletrificação, isso é uma decisão que tem que ser alinhada e pensada com a sociedade, porque isso fatalmente vai ter um impacto na tarifa de quem está pegando o ônibus, né? Por exemplo, a gente não pode colocar uma ação que vai aumentar a vulnerabilidade da sociedade ou dificultar o acesso. Perfeito, né? Esse exemplo que você deu, ele é claríssimo. Porque às vezes esse trade-off entre a mudança climática ou a questão, né, do debate climático vis-à-vis a democratização, a inclusão climática, ela é talvez o grande debate, hoje cada vez mais está ganhando força, né? Porque muitas vezes esse extremo, quando você começa a implementar ações nesse sentido, você pode começar a tirar uma parcela da sociedade que ainda nem conseguiu atingir aquele mínimo, né, de ter acesso a essa energia ou a essa fonte energética disponível, né? Então, como você conseguir adequar esse tipo de ação, eu acho que é um ponto muito bacana que você trouxe na tua fala. Por isso que é preciso um plano, precisa de uma estratégia, né? A gente não faz uma transformação da noite para o dia, né? E a sociedade, ela é o pilar fundamental quando a gente está olhando para a questão climática, né? E também, né, a gente olha, né, para o curto, médio e longo prazo, a gente pensa em ações que são estruturais e ações que são estruturantes, né? Então, nem sempre é o cinza ali, né? Você tem outras ações que você pode ir implementando. Então, enfim, né, a gente trabalha tudo isso. São projetos fantásticos. Eu convido todo mundo para ter acesso aos nossos planos aí dessas cidades que a gente falou e aqui de Niterói, principalmente. Maravilha. Melina, queria também que você desse uma visão para a gente em relação, assim, ao papel das cidades na governança global do clima, assim, quanto que as cidades pautam, né, esse assunto, quando vocês também estão trabalhando nesses planos, né? Como é que é essa articulação internacional, por exemplo, como o C40 e outras organizações que fazem essa conversa no âmbito global? Como é que é a atuação de vocês em relação a isso? Não, legal.
As cidades, elas têm um papel fundamental, né? Porque, como a gente colocou aqui, elas são as grandes emissoras de gases de efeito estufa e são as primeiras também a sentirem os impactos, né? Onde que está concentrada a população, onde que está concentrado o negócio, né? E quando a gente pensa nesse papel fundamental da cidade, na ação local, do governo local, ela é extremamente relevante e importante para essa articulação quando a gente está pensando num todo. Não sei se dá para entender assim, né? Você tem cada cidade com as suas particularidades. Muitas, às vezes, até um dos problemas dos planos é o limite geográfico. Principalmente quando a gente está pensando, não tem fronteira, né? O gás de efeito estufa não tem fronteira. Exatamente. Né? O que aconteceu, por exemplo... Como eu falava, o planeta é um só, né? Tá todo mundo aqui fechado nessa redoma, né? O clima é um só. Exato. Né? A gente está falando de mudanças do clima, né? Então a gente está falando de um clima único que tem impactos diferenciados. Legal. Né? Mas, e até os próprios riscos também, eles não têm fronteira, né? Haja visto o que aconteceu em Porto Alegre. A chuva não caiu, aquele montante de chuva não caiu em Porto Alegre, caiu fora de Porto Alegre e os impactos foram sentidos ali, né? Então, assim, eu acho que a cidade, ela tem esse papel fundamental de agente local, mas ela precisa de ter esse papel de fortalecimento, né? De formação de consórcios, né? De trazer essa pauta até para uma questão estadual e para o federalismo climático, né? Eu acho que você tem que ter essas 3 camadas. Mas a cidade, com a sua ação local ali, ela tem esse papel pragmática, né? Exato. Ali, né? E aí a gente tem movimentos como o C40, como o ICLEI, né? Que são movimentos aí que trazem essa oportunidade para cidades de implementarem seus planos, de implementarem ações, de ter esse acompanhamento, de ter o letramento, o empoderamento, né? É muito legal quando a gente chega em alguma cidade, né? E a gente traz a sociedade para perto, tira o tecniquez, né? E traduz para a cidade, né? Eu estava em Porto Alegre agora, a secretária até comentou com a gente, antes, resiliência era uma palavra tão vaga, mudança do clima, né? Hoje, como a gente está sentindo cada vez mais... tangível, né? Todo mundo já entende Todo mundo sentiu, né? O que é, né? Na prática. Exato. Você ficava, talvez, numa cidade... um Katrina 10 vezes, né? 10 vezes um Katrina, né? Exatamente. Você imagina o impacto, né, disso no ambiente urbano, em tudo, né? Você chegar ali no nível, talvez até anterior ali à época feudal, né? Porque você não tinha nada, não tinha comunicação, não tinha transporte disponível. Você imagina, né, o que é isso dentro do ambiente de uma grande cidade como Porto Alegre, por exemplo. Exato. Então, assim, infelizmente... Pela dor, acho que todo mundo está aprendendo cada vez mais o que é isso. E a cidade tem esse papel importante, né? Saiu um relatório agora que pela primeira vez fechou um ciclo de 12 meses que o mundo ultrapassou 1,5 graus, Sim. Que é o limite, né? Trazido aí pelo Acordo de Paris. Então, assim, né? Os problemas estão aí, né? As questões estão aí. E a gente precisa, já passou do momento de ficar em discussão e tal, agora é ação. Né? E a cidade tem esse papel que é fundamental e de fortalecimento aí dessa agenda. Como é que você vê? Eu acho que talvez se linka muito isso, eu acho que você trouxe um item bem interessante, que eu acho que traz talvez uma reflexão de avanços e retrocessos dessa pauta, né? E aí eu acho que é um ponto que a gente está acompanhando, né? A política internacional, estamos acompanhando uma série de movimentos que estão acontecendo. A gente vai falar daqui a pouquinho também na COP30, né, que é um movimento importante aqui no Brasil. O Brasil, dentro desse contexto, sempre foi um protagonista dentro, né, do papel da sustentabilidade e do posicionamento da sustentabilidade global. O país, né, o Brasil sempre teve essa visão, talvez até parte puxada pela Amazônia num primeiro momento, mas hoje, quando a gente fala de energia limpa, um país que hoje tem uma matriz energética extremamente limpa, está muito avançado comparativamente com o panorama global. Como é que você vê essa perspectiva e o que você acha que vai ser o futuro disso, né? Eu acho que esse movimento é muito pendular, né? Muitas vezes você vai para um extremo e daqui a pouco você vai para outro. Como é que você vê ali, quando é que esse pêndulo talvez vai parar, onde que é esse caminho do meio que você visualiza dessa visão, né, de avanços e retrocessos dentro dessa pauta do ESG? Se você pudesse trazer um pouquinho para a gente a tua visão, eu acho que é bacana, porque isso traz muitas vezes essa dificuldade da gente poder enxergar
isso, né, de forma maior. A gente vê muito ruído, né, dentro da mídia, dentro de tudo, mas essa pauta é uma pauta de futuro, né, uma pauta talvez ali de 5, 10, 20 anos, né, a gente está falando talvez de intensificar muitas vezes os efeitos. Como é que você vê isso? Não, isso é super interessante, e desde 20 de janeiro, né, esse tema, ele tomou mais força, né, mas eu gosto de construir meu raciocínio pensando da seguinte forma: a agenda ESG, ela não é trivial, tá? Então, muitas empresas, elas tiveram dificuldade de implementar e trazer uma visão estratégica de valor para o negócio quando a gente está falando do ESG, tá? Por outro lado, é um termo que ele é muito amplo, né? Ao mesmo tempo que ele coloca algumas práticas um pouco mais direcionadas, o clima tem um papel muito forte aí dentro dessa agenda, né? Ela é muito ampla. Então, as empresas, elas precisam de entender qual que é o contexto, o que significa isso dentro do seu setor, dentro da sua geografia, dentro das suas estratégias, o que é material do ESG, né? Para que assim elas comecem a trabalhar, comecem a implementar cada uma dessas ações, trazendo valor para o negócio. A empresa, ela precisa de trazer valor para o negócio, né? E aí, diante de todo esse contexto político, né, norte-americano, que a gente vem acompanhando, muitas das empresas que não traziam isso de uma forma importante e estratégica para dentro do negócio, pegaram esse trem, né? E partiram para um outro destino, né? Aproveitaram esse discurso para sair fora do jogo. Daquilo que já não acreditavam, né? Daquilo que estava fazendo, às vezes... Talvez pela pressão dos próprios investidores, né? Por outras perspectivas. Né? De mercado, de tudo, mas numa obrigatoriedade. A gente tem alguns casos que já estão saindo, não vou citar, né? Mas que já estão deixando essa agenda, aproveitando, tomando mão aí desse discurso aí norte-americano, né? Por outro lado, você tem outras empresas e tem outras iniciativas, inclusive nos Estados Unidos, né? Tem o movimento We Are Still In, né? A gente ainda tá dentro, tá? Nós quer tirar a gente, não, mas ó... Porque nós ainda estamos aqui. Exatamente. E que o mundo é um só, né? Como fala, pô. Que é um movimento de 25 estados, mais algumas empresas dos Estados Unidos que decidiram, né? Que não, a gente demorou tanto para avançar, e é uma agenda, gente, que não é de curto prazo. Né? É uma agenda estratégica, é uma agenda de longo prazo, né? Então, aquelas empresas que estão aproveitando essa onda para sair fora, na minha visão, um tiro no pé, tá? Porque, como você mesmo disse, é cíclico, uma hora vai voltar, e quem saiu já não vai fazer mais parte disso, né? Já vai estar desacreditado. Infelizmente, a gente está nesse momento, né? Mas, assim, tem movimentos que são positivos, né? Você vê aí a Europa também, né? Repensando algumas estratégias, né? Entendendo uma simplificação, mas sem deixar de sair também do todo, né? Enfim, né? Você tem a taxonomia europeia, você tem a CSRD lá na Europa também, então a gente está olhando muito para isso e olhando para essas empresas que, de verdade, acreditam no tema. Algumas delas têm até a própria essência do seu negócio e a sobrevivência do seu negócio voltada para essa agenda, né? Que não vão abandonar, né? E essas são essas empresas que a gente deve, nós, enquanto consumidores, né, acreditar nisso e cobrar de alguma forma, né? Eu acho muito interessante a sua visão, fico muito feliz aí de te ouvir, porque, assim, é um cenário complexo, né? E eu como professor, né, em sala, a gente sempre e também assim, também até amigos, né, manda pra mim assim, aqui, ó, falaram de ESG, tá acabou, não sei o que, aí eu vou falando, peraí, calma, não sei o que, veja bem, coisa e tal, porque assim, eu vejo, né, aproveitando aqui, eu vejo assim, tem todo esse cenário. E tem também, assim, uma quantidade de pessoas que às vezes são professores, consultores, influencers, né? Que vivem apenas de uma visibilidade, de uma lacração, né? De dizer que acabou, de dizer que... Assim, eu acho que ESG, eu acho que é o fenômeno mais Highlander que existe, porque ele tá há 5 anos, já morreu, não sei o que, aí volta. Já morreu, gente. Então, se uma coisa morre, volta toda hora, então vamos entender o que é que tá acontecendo, né? Então, assim, é um cenário bastante complexo, realmente, né? E eu concordo totalmente com isso que você tá falando, eu acho que é um grande tiro no pé, e eu vejo, assim, que quando a gente pensa
por exemplo, da organização para dentro, se a gente for pensar, por exemplo, em causas como diversidade, por exemplo, né? Muitas vezes não é fácil para um analista, um gestor que quer implementar uma prática de inclusão, estabelecer aquela lógica, porque ele tem que convencer a liderança, ele tem que vencer todas as dificuldades que tem, às vezes, por exemplo, de círculos sociais, né? Que a pessoa, às vezes, não tem aquela diversidade no seu círculo social, então ele tem que fazer valer aquilo na empresa, porque a empresa não deve ficar submetida aos círculos sociais de uma minoria privilegiada, né? Na lógica de quem pensa assim, né? Porque a empresa, né, ela tem a sua maneira de ser gerida. E aí, quando você vê que esse analista, esse gestor, esse intraempreendedor, né, que estava com essa agenda, querendo fazer alguma coisa melhor, né, nessa agenda, ele contava com uma pressão externa, né, como ajuda para aquilo ali, olha, tá sendo pressionado. Aí, de repente, essa força cai. Se dentro não tiver um propósito interno, seja com diversidade, seja com clima, seja com o que for, se não houver um propósito interno real, essa ação míngua. E aí o cara vem com a desculpa de que, não, porque agora acabou, não, ninguém tá me importando sobre isso, né? Então, assim, a gente vê declarações, assim, de grandes organizações complicadas, né, em relação a isso. Mas eu acho que o ponto, e é super dentro dessa linha que você falou mesmo, Rivas, que eu acho que isso acontece um pouco quando a corporação ela não tinha na prática isso como estratégia efetiva. Isso. E aí esse talvez a grande mudança, porque o que eu acompanho e acompanhei de várias empresas de colocar, não, você net zero, tal, mas na prática, quando ele olha lá, muitas vezes ele nem sabia se aquilo ali era viável ou não. Qual é o caminho para ele chegar naquilo, né? Tudo bem, ele sabia que queria viajar lá para Vladivostok, né? Mas não sabia como, né? Como é que ele ia chegar lá naquele lugar? E, pode ter várias voltas, pode usar vários modais de transporte para viabilizar você chegar no teu destino final. Eu acho que a maior questão, eu acho que era essa desconexão da pauta estratégica com a pauta ESG. Teve muita empresa, eu acho que embarcou numa visão de que encaixar essa pauta era importante, porque a sociedade estava pressionando, virou talvez ali um greenwashing mesmo, né, um posicionamento dentro disso, e que na prática, quando a conta vem em algum momento, né, quando veio a conta, eita, caramba, e aí, como faz? Mas é isso. Eu não sei se você sentiu isso também, sim, né, na prática. Isso, assim, como eu disse, não é uma agenda trivial e ela tem que entrar para a estratégia do negócio, porque se fica só no discurso, no blá, 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 né, a empresa acaba desviando mesmo, né? Isso que você falou é interessante, né, porque veja, a mesma empresa que agora tá pegando o bonde, tá indo nesse vento, né, soprados pelo governo americano, é a mesma empresa que foi no vento da onda, do que disseram que achavam que tinha que ser. Então, entende? É falta de consistência. Porque, assim, todo mundo fala que tem que ser diverso. Aí o cara vai e quer ser diverso. Mas ele não entende. Ele não entende qual a implicação disso. Nem estratégica e nem mesmo até do ponto de vista humano, do ponto de vista de cultura, do que é que significa isso. Né? Porque, assim, não é implantar diversidade porque estão dizendo. Não, você tem que entender qual a implicação disso, que você precisa entender que as pessoas são pessoas, né? Que uma pessoa diferente, né, tem que ser considerada, ela tem que ser ouvida, né? Então isso é muito interessante. E outro aspecto que eu acho muito interessante também, que a gente pode ver nisso que você falou, Melina, é que, assim, é uma oportunidade, acho que a sua fala inicial é brilhante, assim, da estratégia, né? Porque esse momento de cobrança em relação a SG, de ataque, que eu diria, é uma oportunidade de amadurecimento. Sim. Não é isso? De se ter mais estratégia, de se conseguir. Isso, né? Então tá, agora não é mais obrigatório, mas deixa eu entender o que é material para mim aqui de fato. Do que tá dentro da minha estratégia de negócio, o que vai gerar valor pro meu negócio aqui também, e um retorno, né, pra sociedade como um todo. Então, para mim, as empresas que levam esse tema a sério, né, elas continuarão levando essa questão a sério. Aquelas que não, aproveita. A gente está indo aqui para nossa parte final aqui, últimos
assim, bloco, digamos assim. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão em relação à COP30, aqui o Mandarino adiantou também esse assunto. Acho que toda a COP fala que é a COP das COPs, né? Agora vai. Sempre tem esse sentimento. Você queria entender, assim, a pergunta assim, provocativa, o que esperar e o que da dá COP30. tempo da gente... dá tempo de acompanhar as coisas. O que dá tempo? Né? O que dá tempo? De ter as COP, já estamos na 30, né? Dá tempo para esperar 50 para resolver? Mais ou menos isso, né? É isso, né? Assim, eu já acompanho, participo de algumas COPs, né? E por um lado é muito frustrante ver que a velocidade com que as coisas estão mudando e nos impactando, né, não acompanha a mesma velocidade das negociações da COP, né? Então, assim, falando de uma forma o que esperar, o que não esperar, né, é uma COP que tem um marco muito importante, né? Não só por ser aqui no Brasil, né? O marco dos compromissos que foram assumidos lá na COP15 em Paris, né? COP21. 21, Em 2015. Eu sempre exatamente. confundo isso, né? Na COP21 lá em Paris. E assim, as últimas COPs, elas foram muito focadas no tema de financiamento. Com a saída dos Estados Unidos agora do Acordo de Paris, né, eu tenho certeza que esse tema do financiamento, ele vai se tornar ainda mais complexo, né? Ano passado a gente teve uma definição em relação ao quanto os países eles deveriam doar para o financiamento, né? Que já foi uma comoção, né? Porque isso aí não dá nem para começar, né? Isso aí não dá nem para... Era na ordem, eles queriam 3 trilhões, né? E agora, com a saída dos Estados Unidos, isso fica muito mais complicado. E o discurso do Lula, né, estava muito nesse sentido de que essa seria a COP para fechar, entre várias coisas, né, esse gap do financiamento. E aí vem um papel que é importante de outros países em desenvolvimento, inclusive Brasil, Índia, China, né, que seriam voluntários nesse financiamento, passarem a ser obrigatórios também nesse financiamento. Aí você entra numa discussão que é muito grande e complexa, né? Então, assim, o que eu não queria esperar para essa COP é que não fosse, de fato, uma COP da não ação, que tivessem definições, né? Que é o que a gente está ouvindo muito desde a última COP, né? Cobrando até desse posicionamento aí do Brasil de que definições reais saiam aí dessa COP, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica sempre nessa expectativa, né? O tema da adaptação, ele vai ser um tema muito importante também das cidades. A gente estava falando aqui das cidades, né? A discussão das cidades, ela também vai ser muito importante. Mas eu, Melina, particularmente espero, né, que ações objetivas, elas sejam trazidas ao final aí dessa COP para que a gente passe, de fato, para a implementação, né? E, óbvio, financiamento é muito importante, tem todo esse contexto global, mas que outros países possam assumir esse protagonismo, né, além do que a gente já tem hoje, né? Então, que o Brasil seja, de fato, né, se volte e permaneça como um país protagonista aí na agenda ambiental, na agenda de financiamento, na agenda de implementação. Acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, né? Todos nós sabemos a grande biodiversidade que a gente tem aqui, né? As nossas fontes de matriz energética, né? Enfim, né? A gente tem esse potencial, mas nós somos muito impactados, né, gente? O Brasil, são muitos Brasis, né? Rio Grande do Sul agora está numa seca e numa onda de calor tremenda, né? A gente teve todos os incêndios ano passado, né? Enfim, a gente estava discutindo isso aqui antes, né? Eu acho que é isso. Eu espero uma COP de ação, tá? Eu espero uma COP que as ações, que definições mesmo sejam tomadas para que as ações elas sejam aí implementadas. Você acha que tem espaço para rebobinar o assunto do 1,5 grau dentro dessa perspectiva? Você acha que isso é uma pauta que pode ganhar força pela perspectiva da entrada de novos países ou dos países que estão ainda em desenvolvimento ou que têm, né, um interesse de manter a pauta de exploração de combustíveis fósseis, de tudo isso? Como é que você vê que isso... 1,5 grau a gente já passou. Não, né? Exato, mas assim, em parte ainda tem ali uma visão no papel de falar, vamos tentar respeitar isso, né? Você acha que tem ali espaço para tentarem começar a botar uma pauta
para falar, não, bom, veja bem, 1,5 grão não tem como, mas com 2 a gente consegue de alguma forma flexibilização e com isso a gente consegue aplicar aqui um recurso monetário que viabilize a gente mitigar esses efeitos. Você acha que isso é algo que pode vir a ter ali uma moeda de troca dentro dessa visão, principalmente puxada pelos fundos? Você acha que isso é algo que faz sentido dentro da discussão? Eu acho que eu tenho 2 visões, assim, porque se a gente, 1,5 grau, ok, né, vamos viver com 1,5 grau. Mas se a gente vai cada vez mais flexibilizando, né, a gente vai só adiando esse momento em que, de fato, a gente tem que parar. Né? Mas aí é muito complexo, né? E o outro ponto, assim, você tem todo o contexto geopolítico, né? Você tem todos os interesses econômicos. Eu, de fato, assim, eu não sei. Foge, né? Foge, né? Acho que foge. Tomara que as discussões, elas ainda voltem. Não, gente, tem que ser, vão parar aqui, né? Mas é um organismo aí muito complexo. Perfeito. É porque tem um ponto que eu acho que hoje ainda não tem sido debatido, e aí eu trago isso para o Brasil, né, pela questão que você mesmo comentou, Melina, muito bem, ali da biodiversidade brasileira, de tudo isso. E o Brasil hoje é um país muito relevante do ponto de vista de grãos, de alimento para o mundo. E a mudança climática, ela atinge no coração do processo agrícola na prática, porque muitas vezes você vai começar a ter uma velocidade de adaptação que não vai corresponder à velocidade dos organismos. Então você vai ter uma mudança climática que está numa velocidade muito acelerada comparativamente com como os mecanismos, né, biológicos conseguem se adaptar a esse processo. Principalmente quando a gente vê hoje já questão de polinização, as abelhas, você vê hoje uma série de questões dentro do ecossistema como um todo de impacto quanto a isso. Você vê isso como uma pauta também relevante, por exemplo, dentro desse contexto? Isso já vem sendo debatido dentro dessa visão da COP, por exemplo? Essa integração entre a agenda da biodiversidade e do clima, sim, né? A gente vê... eu não participei, né? Mas a Way Carbon estava presente na última COP da biodiversidade, lá em Cali, né? E até um fortalecimento da agenda, né? Eu acho que a gente aprendeu muito com a forma de como calcular os riscos, os impactos para o clima, né? É trazer todo esse aprendizado e ganhar velocidade quando a gente olha para o risco da natureza. Claro, é diferente, né? No clima você tem uma moeda em comum que é o carbono, né? Na natureza você tem que pensar como que você vai medir esses impactos e como que você vai trabalhar de uma forma compensatória. Mas eu vejo cada vez mais essa integração aí quando a gente olha para a biodiversidade e quando a gente olha para o clima. A gente tá estamos todos no mesmo sistema, né? Os elos estão todos ligados, né? Então não adianta a gente pensar de uma forma isolada. A gente tem que sempre ter um olhar sistêmico quando a pauta é uma questão ambiental que se desdobra para uma questão econômica, que se desdobra para uma questão social, né? Então, falar de ambiente, né, seja de clima, biodiversidade, natureza, não é só falar de meio ambiente. É a gente falar também de outras consequências aí que são sistêmicas, né? Então, acho que não tem como a gente descasar as coisas, né? Elas estão cada vez mais interligadas. A gente tá vendo aí, né, Melina? Eu vi algumas notícias assim que talvez podem ser lidas como sinalizações aí de uma possível autorização, né, do IBAMA em relação à exploração de petróleo na margem equatorial, né? A própria Marina falou também que não era uma decisão, né, do Ministério de Meio Ambiente. Não cabia ao IBAMA decidir explorar ou não. Ele faz uma análise técnica. Como é que você consegue enxergar isso assim para a COP30? Assim, como é que você vê o impacto de uma possível decisão, de uma liberação para a produção, para a exploração? Qual o impacto objetivo disso na COP30, no Brasil, né, sediando, se você visualiza isso? É a comunicação do que o Brasil passa para o mundo, né? Porque a partir do momento que ele assume essa responsabilidade de trazer uma discussão que é muito importante, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de alguma COP, né? Mas a gente acompanha, né? A partir do momento que o Brasil assume para si, né? Vou trazer a COP para a Amazônia, né? Vou trazer todos os governos, né, que são signatários
cenários ali para a discussão na Amazônia. E vai para um discurso de exploração de um combustível fóssil, né? Eu acho que ele tá meio que se contradizendo. Sim. Né? Eu acho que é mais assim nesse sentido. É a forma que essa comunicação ela vai ser passada para o mundo, né? Qual que é a mensagem que o Brasil quer passar? Né? Eu acho que tem que ser mais nesse sentido, né? O Brasil quer assumir esse protagonismo, né, da agenda climática, né? Ou a gente ainda vai continuar explorando, né? Então, acho que é mais uma questão, assim, de mensagem, né? Do que vai... E depois do no finalzinho de novembro, né? A gente vai saber qual foi o resultado de tudo isso, né? Maravilha. Mandarino, quer fazer alguma consideração? Na verdade, assim, dentro dessa pauta, né, mais assim, um momento, eu diria, cultural, um momento que tem uma série muito interessante que explora essa questão de uma visão distópica, talvez, ali, desse futuro com o aumento da temperatura da Terra, que é uma série muito bacana, feita, né, da Apple TV, que é Extrapolations, o nome Extrapolações. E é uma série que exatamente aborda isso, né? A despeito de 1,5 graus, essa flexibilização disso e o que isso impacta dentro do ambiente, como o mundo será daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Né? Como vai ser essa evolução do mundo com a visão dessa pauta climática não, vamos dizer assim, não contida ou não debatida, né? Então eu acho que essa é uma reflexão bem interessante quando a gente traz isso para a mídia, né? Ali, né? Para essa visão da ficção científica, que muitas vezes a ficção científica nos ajuda a pensar, né, em inovações, pensar também em como esse futuro é o futuro que a gente quer realizar. Exato. Eu acho que é o ponto principal, e aí tem várias questões do ponto de vista de impacto nas cidades, impacto na produção de alimentos, impacto na própria vida humana, né? O comportamento humano muda, então como a gente vai lidar e como vai ser esse novo ser humano interagindo com o meio ambiente daqui a 50 anos, por exemplo, dentro desse contexto climático. Eu acho que esse é uma reflexão bacana ali, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. O futuro, ele é feito das escolhas que a gente toma hoje, né? Então, a gente que tem que decidir, né? Se a gente quer viver no mundo 2, 3, 4, enfim, graus mais quente aí, né? E é isso. Melina, muito grato, viu? Foi uma satisfação aqui te ouvir todo o seu conhecimento, aí, seu interesse sobre o assunto, né? Muito bom de ver todo esse estudo aí aplicado, né? E com tanta excelência aí. Parabéns e mais uma vez, muito obrigado, viu? Bom? Obrigada pelo convite. Valeu, Mandarino. Fantástico, valeu mais uma vez aí. Entregamos mais um, hein? Vamos lá. Vamos que dá tempo. Obrigada. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.